Retornamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o Dr. Haroldo Cardella. Queria falar agora com o Haroldo sobre algumas prisões, né? Como classificá-las. Pelo menos até para identificá-la. Primeiro, o que é uma prisão temporária, que a gente ouve muito falar? Determinada pessoa está com prisão temporária, está em prisão temporária. Temporária, pelo que eu entendo, é por um tempo, é específico. Ela tem um prazo para acabar, é isso, não? Você colocou um ponto bastante importante. São prazos de tempo, ou seja, uma prisão e que ela subsiste dentro de determinado período. O que acontece? Nós temos a prisão no Brasil, nós temos duas espécies. A chamada prisão-pena. A prisão-pena que é aquela que deva ser a regra. Uma pessoa só pode ser presa, ter a privação da liberdade pela prática de um crime, quando ela é definitivamente julgada. Isso é uma expressão que nós usamos em direito penal, em processo penal, chamado trânsito em julgado. O que significa? Quando já houver passado todas as instâncias possíveis de julgamento. E aí, então, ele vai cumprir aquela reprimenda imposta pelo judiciário. Mas nós temos alguns institutos chamados de cautelares. São medidas, eu chamo e defino como um mal necessário, não é? Por quê? Porque você deve privar a liberdade de uma pessoa, Alberto, mas de forma cautelar, para que aquela prisão possa, de alguma forma, dar subsídio ao juiz ou à investigação de determinado delito. E nós temos, então, a chamada prisão temporária e a prisão preventiva. Tá. São duas subespécies das cautelares. Muito bem. Bom, então, a prisão temporária, ela tem... quem determina o prazo é o juiz, não? Quanto tempo? A lei determina o prazo. Em regra, o prazo seria de 5 dias. 5 dias. E seria prorrogável, se o juiz entender necessário, mais 5. Mais 5. São 10 dias. Mas para crimes chamados hediondos, esse prazo ele já vai de 30 e pode ser prorrogado por mais 30 dias, a chamada temporária. O que a gente entende, pelo menos, não é que a gente ouve muito se falar, é que essa prisão temporária é para, eventualmente, a pessoa ficar privada, de repente, de quem sabe até interferir nas investigações de uma forma que venha complicar, enfim. Então ele fica ali cerceado provisoriamente, temporariamente da liberdade. E a preventiva, ela pode inclusive ser transformada de temporária a preventiva, com a pessoa ainda presa, né? Perfeito. Aí nós não temos um prazo pré-estabelecido, ou seja, a prisão preventiva é uma situação em que o legislador exige do julgador uma fundamentação com mais alguns requisitos e pressupostos. Ou seja, é necessário que se tenha para uma preventiva, primeiro, a prova do crime. Não posso ter indícios do crime. E é necessário ainda que se tenha contra aquela pessoa, no mínimo, indícios de ser o autor. Então, isso nós chamamos em direito processual penal de pressupostos. Mas é mais necessário ainda que se preencham dos requisitos, que seria a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ou em situações que o réu se mostra, ou acusado, se mostra que tenha a intenção de fugir do distrito da culpa. Então, você tocou num assunto também interessante, Alberto, porque hoje nós vivemos uma banalização das prisões cautelares, com uma finalidade sempre de dar uma satisfação à sociedade. O judiciário não está e não serve para dar qualquer tipo de satisfação à sociedade. O juiz, ele tem que ser o cumpridor da lei. O juiz deve ser o primeiro a cumprir rigorosamente os ditames da lei e da Constituição do país. E nós temos na Constituição do país algo determinado que se dá a chamada presunção da inocência, ou princípio da não culpabilidade. E, infelizmente, nós estamos utilizando demais esses remédios processuais com justificativas que não têm amparo na legislação processual penal brasileira, Alberto. Mas gozado, doutor Cardella, a gente... os juízes, tudo bem que eu sei que cada cabeça uma sentença, mas os juízes enxergam a lei de forma diferente, porque um manda prender, o outro manda soltar porque o advogado entra lá com a liminar, habeas corpus, aquela coisa toda. Então, interessante, né? Nesse caso especificamente, a lei dá dupla interpretação. Mas não é dúbia interpretação, a lei é clara, ou seja, nós temos os requisitos e pressupostos. O que o juiz deve fazer é uma avaliação fática e fundamentar a necessidade.
A maior característica da prisão preventiva ou a temporária se dá pela chamada necessidade. Eu só devo privar a liberdade de um ser humano enquanto não definitivamente julgado, quando se mostrar necessária para a investigação criminal ou para a instrução do processo. Quando ele for, por exemplo, uma temeridade para a comunidade, essa coisa toda ele também. Pode gerar uma periculosidade da atividade criminosa, a continuidade delitiva, quando ele se mostra também que nada prende ele ao distrito do local que ele estaria sendo julgado, mas fique claro, é necessário que ele comprove, principalmente o Ministério Público ou o delegado de polícia e a fundamentação judicial, que realmente isso seja concreto. Eu não posso privar a liberdade de uma pessoa dizendo que ele poderá prejudicar a instrução do processo. Entendi. Eu não posso dizer e prendê-lo com a justificativa que, em virtude dele ter recursos financeiros, certamente, se condenado for, ele vai se furtar ao pagamento da sua pena. São situações hipotéticas, subjetivas. Entendi. Agora uma pergunta bem clara e objetiva. Rico vai preso? Rico vai preso. Rico vai preso. Ou por outra, rico fica preso? Rico fica preso. Nós temos aí a própria Operação Lava Jato, a própria questão do mensalão, que muitos políticos, empresários, é o exemplo. Mas não seria meio que uma exceção tudo isso aí? Por exemplo, é que nós estamos aí... Pô, Zé Dirceu está preso até hoje e alguém duvida aqui da fortuna que Zé Dirceu acumulou ao longo da vida, mas crimes que não sejam políticos, que não tenham envolvimento político assim, ainda assim o rico fica preso. Eu vejo que realmente fica preso. O que eu chamo a atenção é que talvez aquele que tenha uma condição econômica melhor, ele possa exercer, infelizmente é assim no nosso país, com a segurança, com a saúde, com a educação, com tudo, enfim. Né? E com também ao direito de defesa, é a mesma coisa. Aquele que tem melhores condições financeiras, eu tenho a plena convicção que ele poderá exercer o seu direito de defesa muito melhor do que aquele necessitado. Porque ele vai ter uma banca de advocacia mais preparada, ele vai poder tentar juntar e apresentar nos autos pareceres técnicos, pareceres jurídicos, enfim. Vai ter uma assessoria jurídica muito melhor. Muito melhor, condição infelizmente. De pagar. Quando eu lhe pergunto, doutor Cardella, nos cafés da vida, nos almoços de confraternização, quando de repente alguém fala assim, doutor Cardella, cadeia foi feita para negro e pobre. Qual a resposta que você dá? Eu sempre digo o seguinte, o direito é um só, o direito é aplicável a todos nesse país. Mas tento também explicar justamente isso. O que acontece é que, infelizmente, essas pessoas mais pobres, né, essa camada mais necessitada da nossa sociedade, quando acusada de um crime, que normalmente é um crime comum, um tráfico de entorpecentes, um roubo, um furto, enfim, um homicídio. Veja, o homicídio, eu dou um exemplo. O homicídio, queira ou não, temos estatísticas que é um crime que o rico pode até cometer, mas o índice de crimes, de homicídios cometidos por pessoas da classe D e E são muito maiores. Então, eu não concordo com essa afirmação, até porque nós temos hoje exemplos no nosso país, mas vou repetir, a minha resposta é sempre essa. Infelizmente, talvez não vá ou não continue na prisão, porque ele tenha condições muito melhores para exercer o seu direito de defesa. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos aqui, semana passada, aqui em Campinas, nós tivemos no presídio de Hortolândia, nós tivemos uma rebelião. Nós temos ali 1.972 presos e a capacidade seria de 900, Alberto. O que acontece? Acontece que lá dentro, certamente nós temos milhares, né, ou centenas de presos que poderiam estar já num benefício de um regime menos gravoso, semiaberto, um semiaberto, um aberto, e que ele está preso. Mas por que ele está preso? Talvez porque ele não tenha a assistência condição de ter uma assistência de um advogado. Muito bem. Bom, conversando aqui com o doutor Haroldo Cardella, eu quero, na sequência, falar sobre o Código Penal, isso que me parece teve a mudança, o doutor vai explicar isso, sobre as pessoas que são condenadas em primeira instância, condenadas em segunda instância, e a partir da segunda instância já poderá ser decretada a prisão, enfim. A gente, não sei se os termos são esses, mas o doutor vai explicar já já. Mas agora, meus amigos,
Agora nós vamos conversar com Eli. Aliás, o Elise vai conversar com vocês, você que é homem, você que é mulher, para falar de um assunto extremamente importante, que é de direito. De direito seu que é homem, de direito seu que é mulher. Qual é o recado, Eli? Isso mesmo, Alberto César. Boa tarde para você que está assistindo Visão Geral e hoje um programa excelente, muito esclarecedor. Vamos falar de sexo, isso mesmo, com muito respeito, com muito carinho, com muita educação, usando as palavras certas, porque o sexo é muito bem aceito num relacionamento, por homens e mulheres, isso mesmo, mas o tempo vai passando e você que é homem acaba entrando na andropausa, tem problemas de ejaculação precoce e falta de ereção, e você que é mulher acaba entrando na menopausa, tem problemas de ressecamento e falta de prazer. Se você está passando por esse problema, ligue agora, não paga para ligar. 0800 000 0907. Isso mesmo, se você for homem, um homem irá atendê-lo. E se você for mulher, uma mulher irá atendê-la para você ter mais intimidade ao conversar, ter mais liberdade ao conversar. Na correria do dia a dia, no estresse, na má alimentação, no fumo, no álcool, no longo tempo de convivência, principalmente na falta de atividade física, acaba se instalando a baixa de desejo sexual de homens e mulheres, a perda de libido de homens e mulheres. Isso mesmo. Por isso que eu estou aqui apresentando para você Fortissan Fibras Mais, um produto 100% natural, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e o melhor, não tem contraindicação alguma. Nesse você pode confiar. Você sabia que um homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais? Cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, você que é homem só precisa voltar a ter um fluxo sanguíneo maior no órgão genital. Olha só que exemplo simples para você entender melhor. Imagine que canudinhos de refrigerante são fininhos como veias e artérias, e um cano d'água tem um calibre maior. É isso que o Fortissan faz. É um vasodilatador natural de veias e artérias, um verdadeiro faxineiro de veias e artérias. Você que é homem usando o Fortissan, você volta a ter mais ereções durante o dia no intervalo de tempo mais curto e uma ereção com mais virilidade. E você que é mulher, acabam os seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Fortissan é muito bom para você que tem má circulação, má cicatrização, para os órgãos vitais, pulmões, coração, para o cérebro, cansaço físico e mental, é através do sangue que chega o oxigênio nos músculos. Isso mesmo, ligue agora, 0800 000 0907 e saiba mais. Diga que está assistindo Visão Geral com Alberto César, compre um kit de 3 meses e ganhe 1 mês a mais de tratamento. Você ainda pode pagar parcelado no boleto ou no cartão, precinho pequenininho que cabe no seu orçamento. E detalhe, esse tratamento custa bem menos do que uma consulta no especialista e você faz aí na sua casa. Você precisa se tratar ligando agora para o poderoso Fortissan, 0800 000 0907, Alberto César. Valeu, Eli. Ligue agora, aproveite o nosso intervalo. Na sequência, eu continuo aqui com o Dr. Haroldo Cardella conversando e vamos falar sobre esse negócio aí da condenação em segunda instância. O que é que vai acontecer? Aguarde um instante só. Do mundo para o Brasil e agora pertinho de você, Domino's Pizza. Temos uma incrível variedade de sabores, especialidades, premium e super premium, acompanhamentos irresistíveis e deliciosas sobremesas. Além de promoções de deixar qualquer um com água na boca. Ligue ou peça online. Domino's, Unidade Vila Pompeia. Dominos.com.br 3304-3944